Então, peraí. O governo diz, você tem que esperar. Que eu saiba, a gente só tem uma vida. Mas o governo quer que você espere. E ele não está nem aí. Ó, Márcio aqui, Márcio Martins, ele não quer que dê certo, quer travar o máximo possível, mas sem negar o direito formalmente. É isso. Exatamente. Ele não quer falar assim, ó, fechei, mas vai dificultar ao máximo. Gente, pelo amor de Deus, a gente está em 2025. Isso aí a gente achava normal há não sei quantos anos atrás. Vocês entenderam? É diretamente proporcional, gente. Imagina o Brasil seguro, o Brasil com uma educação top, o Brasil com pleno emprego, o Brasil com você com poder de compra fantástico. Você ia querer sair do Brasil para quê, gente? Eu ia querer sair do Brasil para quê, gente? Você poderia até falar, não, eu quero. Ok, mas diminuiria naturalmente. Então ele está jogando na conta da assessoria. Mas é uma questão óbvia. Gente, por que os italianos, em 1800 e pouco, saíram da Itália? Por causa de fome, por causa de pestes, por causa de guerras. Foi por isso que os italianos, por isso que os portugueses, por isso que os espanhóis, todos saíram por causa de problemas locais, gente. Essa é a história da imigração na humanidade. Essa é a história da humanidade. Então, isso está acontecendo hoje, principalmente nos últimos 30 anos para cá na América Latina, porque a América Latina quebrou. A Argentina era a Europa na América. Era assim que a Argentina era conhecida. A Venezuela era a Arábia Saudita da América. E o Brasil, o eterno país do futuro. Antes, eles captavam imigrantes. Hoje, eles são os imigrantes. Antes, eles atraíam. Hoje, são eles que estão saindo por causa de problemas socioeconômicos e políticos e tantos outros. Criminalidade e tantos. E ele quer jogar na conta disso. Deixa eu trazer uma outra informação aqui para você. Já tem um monte de gente falando que já é filho e neto. Calma. O decreto, ele precisa passar, dentro de 60 dias, por uma análise do parlamento. E aqui eu quero trazer uma informação para você. Não foi bem visto isso. Esse decreto não foi bem visto, nem pelo próprio governo, nem pela esquerda. Ou seja, pode, entendam aqui, pode sofrer mudanças esse decreto. Ok? E tem 60 dias para poder passar por essa análise. Gente, se esse decreto, que foi um decreto de urgência, que não tem sentido ser de urgência, se ele fosse uma proposta, e essa proposta passasse pelo parlamento, pela Câmara e pelo Senado, para você entender, e fosse aprovado, não teria todo esse ruído, gente. O que foi absurdo foi que foi um decreto urgente e retroativo. Ele anunciou numa sexta-feira, dizendo que começou a valer na quinta. Outro absurdo. E no mesmo dia, na mesma sexta-feira, ele fala, levanta e vai embora. Nem a imprensa ele respondeu. Nem os questionamentos. Se você olhar o vídeo, ele levanta, ele fala e vai embora. É assinado no mesmo dia. E no mesmo dia, na própria sexta-feira, os consulados começam a derrubar os agendamentos. É um absurdo. Quer um outro absurdo desse decreto? Ele quer que seja retroativo. Gente, não existe um negócio desse. Se isso for aprovado, acabou a Itália. Acabou a Constituição italiana. Isso é muito sério. Deixa eu tentar explicar para você o que seria um decreto, sendo uma lei que seja, com validação ou servindo de forma retroativa. Olha só que coisa absurda. É mais ou menos o seguinte, eu vou tentar pegar um exemplo aqui. Digamos que eu estou
foi lá, decidiu que uma lei aqui, deixa eu pensar num projeto de lei aqui. Vamos lá. Vamos lá. Roubo. Roubar celular, né? Um crime, infelizmente, muito comum no Brasil. Roubar celular no Brasil, a partir de hoje, dia 7 de abril, a punição é corta a mão do bandido. Ok? A partir de 7 de abril, esse crime de roubar celular vai cortar a mão direita da pessoa. Ok? Foi aprovada a lei, está valendo. Se teve um bandido, né, um ladrão, que roubou o celular no dia 5 de abril, no dia 6 de abril, ele não pode cortar a mão dele, gente. Por que não? Porque quando ele cometeu o crime, a lei para ele não era essa. A lei para ele era ganhe um abraço do policial e vá embora para casa. Era essa a lei para ele no dia 5 de abril. Ou no dia 6 de abril. Não faça isso de novo, hein? Vou falar com a sua mãe. Essa era a lei no dia 5 e no dia 6 de abril. Eu não posso, ainda que seja um ladrão, ainda que seja alguém que me fez mal, ainda que seja alguém que... Eu não posso utilizar uma lei para punir essa pessoa antes. Não posso. Porque ele pode dizer o seguinte, ou o advogado dele pode dizer o seguinte, não, se essa lei já estivesse valendo, ele não cometeria o crime. Ele não ia querer perder a mão dele direita. Concorda? Ou seja, para um bandido não pode. O que ele está propondo? A lei italiana diz que a pessoa que nasce já nasce tendo aquele direito, sendo um cidadão italiano. E isso precisa ser só confirmado. Ele está dizendo, não, você não é não. Mas a Constituição diz que sim. Ele, não. Ou seja, retroativo. Agora, se ele propõe o seguinte, passa pelo Congresso, passa pelo Senado, é assinado pelo primeiro-ministro, pelo presidente, passa pela Suprema Corte para ver se é constitucional e diz o seguinte, a partir de 7 de abril, toda criança que nascer no exterior, fora da Itália, vai, para conceder o direito à cidadania, vai precisar falar italiano e viver na Itália por 2 anos, que essa é a proposta. Ok. Passou pelo trâmite democrático? Passou. A maioria aprovou? Aprovou. É uma lei ruim? Para a maioria, eu acredito que sim. Mas é a lei, acabou. Se é a lei, passou pelo trâmite democrático, é ela e acabou. Não tem problema. Ok? Então, toda criança que nascer a partir de 7 de abril de 2025 vai precisar falar italiano na concessão da cidadania e vai ter que morar 2 anos na Itália. Eu estou dando uma hipótese, tá bom? Isso não está comprovado, não está válido. Porém, daqui para frente, não daqui para trás.